Emmanuel, por Deus, eu saúdo a vossa fé. Bom dia e vença hoje. Que a graça de Deus venha sobre todos vocês que estão a ouvir, em nome do Senhor Jesus. A distância não faz nenhuma barreira para o mover de Deus. Deus localiza você e a sua família. Deus abençoa você e a sua família. Em nome do sangue de Cristo Jesus. Obrigado. Sim, povo de Deus. Estou aqui para deixar uma palavra tão importante para cada um que está de acordo com o Espírito de Deus. Lembre-se que Jesus disse: não deixarei a vós órfãos, mas pedirei ao Pai para que Ele possa vos dar o Consolador, o Auxiliador, isto é, o Espírito da verdade. Então, Jesus fez isso aí porque Ele compreendia que nada possamos sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos revela o verdadeiro Deus. O Espírito Santo é o Espírito que nos dá sabedoria para compreender a mensagem de Cristo. Aleluia. E eu oro para que o Espírito do Senhor entre na sua vida, para te dar a compreensão na palavra de Cristo. Eu oro para que o Espírito Santo venha sobre a tua vida, para ouvir Deus a falar contigo nesta tarde, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Esta graça sobre si. Aleluia. Obrigado. Sim, meus irmãos que estão a ouvir, lembre que Deus disse para Abraão: sai da sua parentela, vai aonde eu te mostrarei. Sai de casa dos seus parentes, dos seus pais, vai aonde eu te mostrarei. Leva nota disto. Ele disse: estarei contigo ao longo do caminho. Eu vou amaldiçoar aquele que te amaldiçoar, abençoar aquele que te abençoar, abençoar aquele que te abençoar. Nesta terra há muitas pessoas que parecem são os nossos inimigos, enquanto não são. Há muitas pessoas que parecem são os nossos amigos, enquanto não são. Deves compreender aqui. O seu inimigo é a pessoa que deseja mal de você, mas ao invés de amaldiçoar você, ele está a se amaldiçoar a ele mesmo. Deus disse para Abraão: amaldiçoarei aquele a quem vai te amaldiçoar. Está vendo? Eu estou a te amaldiçoar automaticamente, que eu lanço a minha maldição sobre ti. Esta maldição não pode funcionar em você, mas automaticamente que eu te amaldiçoo, estou a me amaldiçoar a eu mesmo. É este Deus que queria dizer. Então, toda pessoa que te deseja o mal tem que saber que o mal que ele deseja para ti não vai funcionar, mas vai funcionar para ele mesmo. Então, é importante compreender aqui. É a razão que muitas das aflições, das perseguições que nós recebemos na vida, nos promovem. O adversário pensa na mente dele que eu estou a fazer isto para conseguir você, mas ao final do dia ele está a fazer isso para se prejudicar a ele mesmo, porque vai ver você a subir. Vai ver você a subir. Nós somos abençoados. Vivemos para complementar a profecia. Devemos tomar a sério as coisas de Deus, tomar a sério a vontade de Deus, perceber o que é que Deus quer de nós. Isto é muito importante. Falamos de um Deus que não conhecemos. Por que falamos de um Deus que não conhecemos? Todo o povo hoje está na oração, está em jejum. Todo o povo hoje fala de Deus, fala de Jesus. Mas o caráter dele não prova que eles são cristãos. O caráter não prova que vocês são cristãos.
Por que é que a tribulação de cada um destruir a prosperidade dele, destruir a bênção dele, destruir o futuro dele? Muitas das mulheres abandonam o casamento porque um homem o atraiu. Lembre que a Bíblia diz: para as suas próprias mãos vai edificar o seu casamento. A mulher sábia edificará o seu casamento e vai destruir para as suas próprias mãos. Então tudo está no caráter. No caráter. Como é que eu estou a reagir quando as circunstâncias aparecem? Quem estou a colocar em primeiro lugar quando as circunstâncias vierem? Então, daí é que vamos compreender o dom de Cristo. Como é que Jesus reagiu na presença do Pilatos? Ele disse: se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutarão por mim. Então, qual é o seu reino, você como cristão hoje em dia? Qual é a sua palavra como cristão hoje em dia? Nós temos uma promessa de Deus Todo-Poderoso que está no livro de Salmos, livro dos Salmos 105, versículo 14. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toques nos meus ungidos, e não maltratas os meus profetas. Esta é uma promessa que nós fomos dados. Deus falou com os reis por amor conosco, dizendo: não toque nos meus ungidos e não maltrates os meus profetas. Então, quem você é para prejudicar a um ungido de Deus, a um enviado de Deus? Nós todos devemos saber que temos uma escolha. Fomos escolhidos por Deus. Por estar na igreja, Deus é que te separou do mundo. Você pertence a Ele. Você tem uma marca dentro de você que recebeu de Deus Todo-Poderoso. Esta marca é o Espírito Santo. Então, lembre que a Bíblia diz: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo tem perdão, mas aquele que blasfemar contra Deus pode ter perdão. Jesus pode ter perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Não, quando nós fomos separados do mundo, nós recebemos algo chamado Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que controla a nossa vida. O Espírito Santo é a nossa força, é a nossa guia, é o nosso advogado. Não, com o Espírito Santo, automaticamente, o nosso adversário lançando algo é nós. O Espírito Santo é aquele que para conosco para impedir a obra das trevas, para quebrar a obra da bruxaria, para quebrar as maldições familiares. Eu tenho que saber que se não houvesse o demônio, não haveria o Espírito Santo. Se não houvesse o diabo, não haveria a impactação. Por quê? Porque o mundo fazia o bem. Então hoje em dia estamos num jogo entre o diabo e os filhos de Deus. Então Jesus foi testado por diabo. Lembra disso? Mas quando o diabo testou Jesus, prevaleceu. A Bíblia diz que os anjos vieram para servir a Jesus. Então, automaticamente que nós recebemos algo, não quer dizer que o Espírito Santo não está conosco. Está aí dentro da situação, dentro de problemas que você está enfrentando. Mas uma coisa, é para confirmar a aliança o qual nós recebemos Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus.
Na vida devemos aprender a decidir uma coisa dentro de nós. Assim como quando nós íamos aos curandeiros, o curandeiro dava algo. Pode ser um remédio, pode ser uma garrafa, pode ser uma das raízes. Ele dizia: tem que aplicar isto de manhã, antes de sair do quarto. Todos os dias você fazia aquilo. Para ter sorte no seu trabalho, para atrair clientes, tem que fazer isto. Você não vagava. Sempre fazia o que ouviu dele. Porque naquele tempo o curandeiro era o seu Deus. Hoje em dia que nós recebemos a Jesus Cristo, devemos também aprender a praticar o que o Espírito do Senhor nos ensina, o que o Espírito de Deus nos recomenda, o que a palavra de Deus nos diz. Bom, há muitos homens que têm uma sabedoria bíblica. A sabedoria bíblica é falar de Bíblia, conhecer as Escrituras. Mas sem o Espírito Santo, você ainda não é bem-vindo no reino dos céus, porque este é um livro. Para você ser bem-vindo no reino dos céus, é preciso ser guiado pelo Espírito do Senhor. Não esqueça as palavras de Deus com Abraão: amaldiçoarei aquele que vai te amaldiçoar, eu vou abençoar aquele que te abençoar. Toda pessoa que deseja o seu bem é bem-vindo no reino dos céus. A bênção que Deus te deu, Ele vai compartilhar com ele, vai repartir com ele. Mas aquele que te amaldiçoar, automaticamente que ele amaldiçoa você, ele já provocou o reino de Deus, e a glória de Deus vai se manifestar em você para ele a desgraça. Não há roubo aqui. O reino de Deus sempre foi maior. Lembra que a Bíblia fala no livro de Salmos 91, versículo 11: darei ordens aos meus anjos para que eles vos assegurem, para os vossos pés não atropeçarem nas pedras. Então logo, nós estamos a andar na cobertura, nós estamos a andar na graça, nós estamos protegidos. Aleluia. Glória ao Senhor. Nós somos filhos da luz, não da escuridão. Os filhos de dia, não de noite. Isto quer dizer, não há noite, não há dia para nós. Nós somos uma lâmpada de dia e noite. Somos uma lâmpada, porque fomos separados do mundo, e o mundo não nos pertence. É a razão que nós não somos cidadãos deste mundo, mas sim celestial. Glória ao Senhor. Aleluia. Vai dizer sobre o vizinho: a lealdade. Devemos nos dedicar, decidir. Eu não quero ser isto, mas eu quero ser isto. Viver naquilo, dominar a sua vida. Muitos de nós não conseguimos praticar a vontade de Deus. Roubamos a Deus. Quando um pastor ou servo de Cristo falar sobre dízimo, semente, muitos de nós criticamos. Isso não está no pastor, está em você como cristão, está em você como crente. O homem de Deus, ele se torna pastor quando pastorar a vocês. Isto quer dizer, ele não pode ser pastor sem você. Para ele ser pastor, é preciso você haver. Para ele transmitir a mensagem do que ouviu de Deus para você. Então logo, tudo o que um servo que foi enviado por Deus diz, não é ele a dizer, ele está a reencaminhar a mensagem que ouviu do nosso Criador. Lembre que o povo, ele que estava a chorar
reclamar. Nós não lemos a Bíblia que um dia Moisés foi escravo no Egito. Não. O povo é que reclamava, é que era escravo no Egito. Mas a oração do povo subiu para Deus. Mas para Deus responder àquele povo, tinha que ele enviar Moisés. Tinha que ele enviar Moisés. Moisés representava Deus na terra. Ele dizia o que ouvia de Deus. Não, automaticamente aqui, o homem de Deus, quando vem na terra, quando prega a mensagem, ele representa a imagem de Cristo na terra. Ele foi dado chaves do reino dos céus. O que proibir na terra será proibido nos céus. O que concordar na terra será também concordar onde? Nos céus. É bíblico. Ok. Deus disse, traga a vossa 10ª parte. Jesus disse, semeia. Alguém vai dizer, já o pastor começou, não com isso. Antes do pastor dizer isso, vai dizer, se arrepende-se. Porque devemos nos arrepender para conhecer o dom de Deus. Devemos nos arrepender para conhecer o dom de Deus. Para receber o Espírito do Senhor. Lembre que o Pedro disse, arrepende-se e seja batido no nome de Jesus Cristo, recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Lembre que Cornélio fazia boas obras, boas ações nos olhos de Deus. O anjo veio, mas o anjo não tocou no Cornélio. Era preciso aparecer Pedro. Por quê? Porque um é a força do outro. Um é a solução do outro. Um é a solução dos outros. É só que eu digo, não há inimigo para nós. A quem nós chamamos de inimigo é ele que Deus já usou como um canal para nosso futuro, para nossa bênção. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estão a ouvir. Vou ler aqui no livro de Atos 4. Quando eu falo de uma decisão, tomar uma decisão na sua vida. A decisão vem de uma escolha, vem de uma lei. Assim como uma mulher, quando entra numa família, em casa dela, que é em casa dos pais, havia uma lei que eles aprenderam dos pais. Mas quando vem numa outra família, é casada, já tem que mudar, se desconverter, se adaptar na lei de uma outra família. Você entrou na minha casa como minha esposa. Na minha casa, nós não operamos. Na minha casa, nós somos cristãos. Na minha casa, nós não praticamos nas obras da feitiçaria, da bruxaria, nas coisas do mundo e missa. Enquanto na sua família, você é mulher, praticava tudo aquilo, mas porque entrou na minha casa, tem que mudar de comportamento, tem que tomar uma outra decisão para a bênção, para estar bem no seu casamento. Não, porque como meu pai dizia, devemos praticar na missa, devemos ir no curanderismo, aqui na minha casa não funcionar. Não! Isso chama-se uma decisão. Você vai levar uma decisão, vai tomar uma decisão porque quer estar naquele casamento. Você vai tomar uma decisão porque quer estar naquele casamento. Então logo, você muda. O que eu aprendi do pai, o que eu aprendi da mãe, ficou lá. Agora tenho que tomar uma decisão para eu estar bem com a minha esposa. É isso que devemos saber e fazer, praticar.
Estamos no mês de dezembro, no último mês do ano. Eu não quero que vocês todos chegam no mês de janeiro, no ano de 2025, com as mesmas circunstâncias, problemas. Eu não quero isso. Eu quero que vocês cheguem lá enquanto já mudou por completo. É o que eu disse. Estamos no mês de conquista. Devemos conquistar coisas boas no ano de 2025. Devemos ter uma nova visão. Mudar de caráter. Mudar de ser. Tomar uma decisão dentro de você. O que eu não consegui fazer no ano de 2024, no ano de 2025, eu tenho que fazer. Tem que tomar uma decisão. Tem que abrir a sua mente. Aleluia. Não, isto é muito importante. Tomar uma decisão. Dizer não. Do passado, o fracasso, a derrota, a pobreza, a doença era algo do passado. Agora, o ano de 2025 é o ano do meu progresso, é o ano do meu avanço, é o ano de eu casar, é o ano de eu trabalhar, é o ano de eu fazer novas coisas. Uma decisão que devemos tomar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muitos de nós não conseguimos tomar a decisão dentro de nós, fazer uma escolha dentro de nós. Quando dizer, eu quero ser um pilar na igreja, você tomar uma decisão. Você quer andar na lei, numa lealidade. Você se separou do mundo e veio no reino. Eu quero ser um parceiro. Eu quero ser um homem de negócio. Eu quero ser rico. Você tomar uma decisão e começar a praticar naquilo, Deus vai dar graça. Não tem como Deus te dar graça. Não tem como Deus dar graça se você mudar de caráter. Porque Deus te abençoe, não você mudar a bênção qual você recebeu de Deus. Não pode servir. É razão. Muitas vezes eu costumo dizer, vale a pena não receber do que receber depois perder. Porque muitos nós recebemos, mas estamos a perder o que recebemos de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 33, no livro de Atos 4, e também Atos 5. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Davam grande poder, demonstrava grande poder da ressurreição do nome do Senhor Jesus, de Jesus Cristo que foi ressuscitado. Não, os apóstolos, aqui está escrito os crentes, os apóstolos. O crente, para ter a cobertura, é preciso obedecer ao teu Senhor. Aonde é que eu fiz um exemplo de que Jesus está aqui no trono, e aqui está o homem de Deus, neste lado há um crente. Para você chegar a Jesus é preciso ouvir o enviado que Deus está dizendo. Ouvir o que o enviado deixa dizer. É daí que vai ter acesso de comunicar com Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É onde devemos compreender a vontade de Deus Todo-Poderoso. Glória ao Senhor. Obrigado. Então, no versículo 35, repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Isto quer dizer, eles vendiam as machambas, os bens materiais que eles tinham, e eles davam cada um segundo o que ele precisava, o que lhe faltava. Se eu tenho micro, você não tem micro, eu tenho muitos micros. Se você precisa de micro, eu lavava micro dar você.
você levava aquilo que eu não tinha dado a mim. Então, isto é a maneira de nos prosperar. Esta é a maneira de nos prosperar. Quando estamos em Cristo, devemos levar uma decisão. Se Jesus disse, a mão que dá, mais abençoado é do que aquele que recebe. Tem que compreender isso. Então, não há como você prosperar sem passar neste processo. Eu quero que você chegue no ano de 2025, enquanto já mudou por completo. Chegar no ano de 2025, enquanto já você mudou por completo. Saiba, para você ser rico, dar. Para você ser abençoado, dar. Para você ser um homem de dinheiro, tem que dar. A Maria Maline. Aleluia. Alguém vai dizer, já começaram? Não, é porque nós queremos a vossa mudança. É porque eu quero a sua mudança. Tem que tomar decisão dentro de si. E o momento certo de dar é quando você não tem muito. Lembra aquela mulher que deu tudo que ele tinha? Porque a nossa falha é que estamos a dar o que não nos dá falta. Porque tenho 5 capulanas, posso oferecer 1. Porque sabe que não lhe dá falta. A melhor semente é do pouco que você tem, que vai te fazer faltar. Dar. Vai ver o que Deus vai fazer contigo. No ano de 2025, você tem que mudar, tomar uma decisão. Devemos se preparar para a cruzada, para a travessia do ano, o culto do ano. Devemos aprender a semear, a plantar, a dizimar. A 10ª parte de Deus do poderoso. É para Deus do poderoso. É Ele que disse isso. Então, muitos roubam. Faça uma decisão e depois rouba a decisão falsa. Cuidado, você ser como Ananias sexta-feira. Aqui no capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua esposa, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte e depositou-o aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás no teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava parte de ti. Guardando-a, não ficava parte de ti. E vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Antes de vender, te pertencia. Agora que vendeu, ainda continua a te pertencer. Por que mentiu para o Espírito do Senhor? Logo, o Pedro disse, não mentiste para os homens, mas mentiu para Deus. Todo irmão que está a ouvir quer tomar a decisão. Toma a decisão agora. No ano de 2025, eu quero ser diferente. No ano de 2025, eu quero ser diferente. Eu quero viver e andar segundo a vontade do Espírito do Senhor. Deus vai te honrar, vai te abençoar. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Caiu, não cair pelo Espírito Santo, caiu por morrer. O que ouviram isto, estavam a mentir para Deus, roubaram para Deus. Versículo 6. E levantando-se,
os macembos cobriram o morto e transportando-o para fora e o sepultaram. Está vendo? O sepultaram. Versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquele herdade? Ela disse: sim. Portanto, então Pedro lhe disse. Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Pedro disse, então, lhes disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Está aqui. Concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E entrando os macembos acharam na morte e o sepultaram junto do seu marido. Já o seu marido, versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos anonimamente no alpendre de Salomão. Aleluia. Então, logo que eles mentiram para Deus Todo-Poderoso, não mentiram para os homens, mas para o Espírito do Senhor, para o Espírito. Cuidado do Espírito Santo, você. Tudo que você faça em secreto, Deus consegue ver por meio do Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo para nos controlar. Deus nos deu o Espírito Santo para nos controlar. Então, automaticamente, tudo que nós fazemos, dentro de nós há algo que nos controla. Então, Ananias e Safira caíram mortos porque mentiram contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas aquele que blasfemar contra Deus Jesus pode receber perdão, mas o Espírito Santo não pode. Aleluia. Então, meus irmãos devem mudar, tomar uma decisão. O que você quer ser na vida? Há alguém que entrou na igreja, roubou dinheiro e entrou no quarto do profeta, roubou dinheiro e foi. O Espírito Santo é que vai trabalhar, e não quero que amanhã apareça dizendo: sou eu que fiz isto. Não. O que você vai passar, o que você vai ter que enfrentar, é a coleta do que você fez ao roubar esse dinheiro. E você vai ver, antes que chegue dia 31 deste mês, você vai ver o que vai acontecer contigo. Antes que chegue dia 31. Imagina você carregar um carro, dizendo: estou a roubar, conduzindo um carro, ir acidentar e morrer. Quem perdeu? É o dono do carro ou é você? Porque o dono do carro pode encontrar aquele carro ou vai comprar outro carro porque tem a vida. Você acidentou, morreu. Ou acidentou, cortou-se de pés. Você não tem medo de Deus. Você não tem medo de Deus. Mas este Deus aqui você enfrentou, vai ver. Invadir a igreja, invadir o quarto, roubar dinheiro. Você não sabe que Deus já anda conosco. E há responsável disso. Há responsável disso. É o Senhor Antônio Quando. É o responsável disso.
Não, amanhã que você virá aí, enquanto eu não estou aí, quem começou ontem? A Bíblia diz: não tenta os meus profetas, os meus servos, não maltrata eles, não fale mal deles, não rouba eles. Não, quem você é para fazer esse tipo de coisa? Tá bom? Obrigado. Não, meus irmãos, deixa eu para vos dizer, tem que se comprometer numa certa coisa, numa certa decisão, se comprometer a dizer: eu tenho o direito de fazer isto, sem falar. Lançar as vossas sementes. Vocês verão que Deus fará por vocês. Deus abençoe os irmãos. Eu oro por ti, nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, para que a graça de Deus vos cubra e vos proteja, no nome do Senhor Jesus. Eu oro para que não haja acidentes na sua família. Eu oro para que haja proteção na sua família, não haja mortes na sua família. Todo pacto satânico cai por terra, e que a graça de Deus vos sustente, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado pela vossa coragem e pela vossa fé. Que o Espírito de Deus continua sustentando a vocês, no poderoso nome de Jesus. Muito obrigado e obrigado. Aleluia. Lembre-se, o melhor ainda está por vir, e o tempo de Deus sempre é melhor. Obrigado. Glórias a Deus. Shalom.